Taras da tiazinha. A minha tara mesmo é um dia poder dar chicotadas em pelo menos uns 100 homens ao mesmo tempo, todos esperando sua vez, imóveis em suas cadeiras de barbeiro. Seria uma festa. O que isso significa pra você, Fabiohan? O monstro cresce dentro de mim. Monster, VideoQuest 89. Finalmente no VideoQuest, graças ao voto dos nossos padrinhos, uma obra do mestre Naoki Urasawa, autor de Yawara, 20th Century Boys e Pluto. Um dos maiores clássicos do gênero, vocês não estão vendo aqui, mas eu tô fazendo aspas com os dedinhos, preferido de 10 entre 10 otakus, o seinen psicológico! O mangá foi publicado de 94 a 2001 na revista Seinen Big Comic Original e compilado em 18 volumes, publicados 2 vezes no Brasil. Em 2004, ele foi adaptado para anime no estúdio Madhouse em 74 episódios, com direção de Masayuki Kojima, que inclusive recentemente dirigiu Made in Abyss. Lembrando que apesar da thumbnail e de trechos do anime que o nosso editor possa usar para ilustrar os nossos comentários, nós não assistimos a animação e o vídeo trata apenas do mangá. O mangá conta a história de Kenzo Tenma, médico japonês promissor e considerado o melhor neurocirurgião de um importante hospital de Düsseldorf, na Alemanha. Ele é retirado de uma cirurgia em um operário turco para operar um famoso cantor de ópera por interesse do hospital. O trabalhador morre e Tenma tem uma crise de consciência que faz com que posteriormente, ao encarar o mesmo dilema, ele escolha manter-se na operação de uma criança baleada na cabeça em vez de cuidar do prefeito da cidade que chegou depois. E que morre. Tenma perde seu status no hospital, mas misteriosamente todos os diretores de lá são assassinados. Anos depois, o garoto salvo pelo doutor reaparece. Ele é Johann Liebert. Johann confessa que matou os diretores para retribuir pelo doutor ter salvado sua vida. E assim, começa a jornada de Tenma pela Europa para tentar descobrir onde está e principalmente quem é Johann Liebert e o que criou o monstro. Monster foi votado pelos padrinhos do VideoQuest, e ainda bem que eles votaram, porque é um mangá que dificilmente eu ia parar pra ler. Ele é bastante grande e bastante denso. Então obrigado aos padrinhos que votaram, seja você também um padrinho do VideoQuest em padrinho.com.br/VideoQuest. Por enquanto, os padrinhos têm mostrado um excelente gosto. Sim, opa, pelo amor de Deus. Monster é a primeira vez que a gente fala de Naoki Urasawa no VideoQuest. Eu não sou um grande conhecedor da obra dele, eu só li Pluto inteiro até agora, além de Monster. Você leu alguma coisa, Urso? Eu li o começo do 20th Century Boys. Eu também li o começo do 20th Century Boys. Eu também não terminei, eu li tipo uns 5 volumes. Então eu não posso aqui dizer que eu conheço as manias do Urasawa, qualquer coisa do tipo. O que eu posso dizer é que a estrutura desse mangá, Monster, é uma estrutura muito curiosa. Porque ele é um mangá ao mesmo tempo linear e episódico. Porque ele tem uma linha central, a busca do Tenma pra matar o Johann e também descobrir quem é o Johann e o que forma o Johann. Então você tem uma progressão de descobertas de o que formou ele. De eventos lineares que são ao mesmo tempo lineares para o futuro, são lineares para o passado. Isso. Então a gente vai montando o mistério conforme as fases vão passando, mas ele também é salpicado de mini histórias, de contos, digamos assim, que ele coloca no meio, e normalmente isso seria um defeito até, né? Dá pra você dizer que é um defeito dessa história, mas todas essas histórias, talvez elas sejam até o ponto forte de Monster. Muitos delas se amarram no plot, e as que não se amarram no plot, se amarram no tema. No tema de Monster. Então ele tá o tempo todo trabalhando a mensagem que ele quer passar, seja ela qual for, de vários ângulos diferentes, por várias micro-histórias.
ao longo do mangá. Isso se faz necessário porque Monster é muito denso. Monster é muito cheio de coisas, né? Muita coisa para que falar, muita coisa para que exemplificar. E a história do Johan é bastante complexa, densa e cheia de significados. E contada de uma maneira muito complicada de se entender também, porque você realmente tem que montar um quebra-cabeça. Mas tem uma parte desse quebra-cabeça que precisa ser explicada antes. Então a gente vai fazer um pequeno parêntese para a sessão Ursopédia! A alegria de ter uma pessoa que estuda história para esse videoquest de Monster e essa pessoa ser o Urso, que tem uma memória monstruosa. Desculpa, gente, foi inevitável. Mas, ainda bem que eu tenho esse homem e ele pode explicar um pouco para vocês o porquê que é importante que Monster se passe na Alemanha do fim dos anos 80 e começo dos anos 90. É um contexto histórico muito específico. Urso. Autores não escolhem aleatoriamente onde se passa a história. Isso é uma coisa importante de sempre lembrar. E a escolha da Alemanha desse período do final do bloco soviético, do bloco nazista. Eu falo nazista. Bloco nazista não, né? Tem um bloco nazista, mas não. Não é esse. Não é esse. É do bloco soviético e do começo, né, da introdução do capitalismo, foi um processo muito doloroso para eles. Muitos dos eventos retratados na obra, eles de fato aconteceram, mas não aconteceram como a obra diz. Por exemplo, o fato de ter bastantes turcos e outros imigrantes é verdade. Houve todo um projeto na Alemanha Ocidental de trazer turcos, porque havia falta de mão de obra, então eles foram até a Turquia e trouxeram normalmente turcos adultos sozinhos. Só que muitos desses turcos conseguiam ou cidadania ou conseguiam outras formas para trazer suas próprias famílias. Então, por conta disso, até hoje em dia existem muitos turcos na Alemanha. E aí você tem aquele bairro turco do começo do mangá e a tensão do bairro turco com o pessoal neonazista também é bastante real, né? Exato. Inclusive o mangá abre, uma das coisas importantes do começo do mangá é que o Johan e a Nina passaram, a primeira coisa que acontece com eles no mangá é eles estarem vindo com a família da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, né? Pré-queda do muro, né? Pré-queda do muro. Então, existe toda essa questão de identidade forte, uma grande crise de identidade, tanto... Palavra-chave para esse videoquest, identidade. Uma crise de identidade tanto da Alemanha Ocidental e principalmente da Alemanha Oriental, que fez com que surgissem bastantes grupos neonazistas. E também fez com que muitos ex-funcionários de vários países da União Soviética e de seus países satélites não simplesmente desaparecessem, né? E da própria polícia secreta tcheca também. É muito importante para o mangá essa polícia secreta tcheca. E também a polícia secreta russa, que é importante para o mangá Black Lagoon, porque foram eles que fundaram o grupo de mafiosos que fazem o Black Lagoon. Mas é só um comentário para vocês verem como essa crise afetou muita gente em muitos locais, né? Uhum. E outra coisa interessante, todos aqueles experimentos que a gente vai ver acontecendo no mangá, que eles fizeram com crianças, não é tão absurdo quanto uma pessoa razoável, qual considera pôr crianças em experimentos, acha que seja. Na Alemanha comunista e também na nazista, isso também aconteceu coisas similares, e na própria bloco soviético como um todo, teve bastante experiências sociais. Por causa que eles queriam atingir, na parte comunista, o chamado novo homem soviético, que era a ideia de criar um homem perfeito comunista. E era o ideal de um programa muito mais social.
Era uma coisa muito mais mental. E também é importante isso, porque isso vai ser importante na série. Os nazistas também tinham seu próprio projeto, que era completamente diferente, mas era um outro projeto, porque existiam muitos projetos de criação de novos homens durante esse período, né? Que era o Ubermensch. Que era mais um retorno à criação de um homem perfeito. Tipo, mesmo que sejam dois projetos de criação de pessoas perfeitas, os princípios são completamente opostos, né? Como você estava dizendo para mim antes, é um projeto para o homem para o futuro, e o nazismo é um retorno ao homem ideal que havia no passado, né? Sim. Então existe essa diferença. Então é importante ter esses dois conceitos, porque esses dois grupos vão olhar para o Johann e vão ver nele o seu homem ideal. Vão se projetar no Johann, digamos assim, e achar que ele é essa pessoa que eles estavam procurando, e vão tentar moldar o Johann a essa imagem. Então é importante ter noção de que o que eles estavam vendo no Johann, né? Esses ideais, é uma coisa importante para a história, você ter essa noção. São dois grupos que literalmente se odeiam, mas que ao mesmo tempo veem no mesmo homem esses ideais, e que tem ideais de homem perfeito diferentes. E que é importante porque a gente vai falar quando eles vão começar a entuchar o Johann de identidades. Porque identidade e memória são conceitos chaves nesse mangá. Vamos voltar a ele. Monster abre com o tema tendo que fazer uma escolha num hospital. Um lugar que tá lá para preservar a vida, e ele, por ordens superiores, não exatamente ele escolhe, mas ele cumpre essas ordens e, por proxy, digamos assim, acaba fazendo a escolha de uma vida por outra. Ele salva um cantor de ópera em vez de um trabalhador turco. E se sente mal por isso, porque ele não deveria escolher com base nessas coisas, principalmente com base em dinheiro, influência, fama, que essas foram as escolhas do hospital. Logo em seguida vem duas pessoas ao mesmo tempo novamente para ele salvar, e uma delas é o prefeito da cidade, na Alemanha, e o outro é um menino de 12 anos de idade. E o menino chegou antes, e ele escolhe salvar o menino porque ele chegou antes, porque todas as vidas têm valor igual. Mas esse menino chegou antes e ele estava lá, e é isso que ele tem que fazer. Nisso, o que ele faz não é exatamente criar um monstro, mas é impedir que o monstro morra. Ele salvou a vida do monstro, que é o Johann. Um pouco mais pra frente, no fim do volume 2, se eu não me engano, tem um desses capítulos que eu estava falando anteriormente, que são capítulos isolados, fechados em si mesmos, e que trabalham o tema de maneira paralela, digamos assim. Tem esse cara que é um ex-militar que cuida de uma menina. Esse é um capítulo onde esse cara ensina o tema a matar, ensina que você tem que dar 2 tiros, porque se você não der 2 tiros, é a sua vida que está em risco. E explica que ele tá com a menina porque ele fez isso, aplicou esses ensinamentos, e matou a mãe da menina na frente dela, porque a mãe da menina tava com uma arma. Era a vida dela ou a minha? Eu decidi que era a minha. E ele diz que quando se mata pessoas, esse tipo de coisa acontece. Um pouco depois, a Nina, a irmã do Johann, tem um capítulo muito parecido, que é um capítulo em que ela quer aprender a atirar, e ela encontra um cara que era um ex-assassino de aluguel que agora tem um restaurante italiano. E o cara diz qual é o porquê que ele não parou de matar pessoas. Ele tem um jeito muito específico de tomar café, um número específico de colheradas de açúcar que ele coloca no café. 5. E ele ia matar uma pessoa e na mira, ele viu que o cara tava colocando 5 colheradas de açúcar também, e ele parou. E ele disse que matar é fácil, é só você esquecer o sabor do açúcar. Todos
esses capítulos, junto com a declaração da Eva, que era a noiva do tema na época, no começo do mangá, filha do diretor que morre, do diretor do hospital que morre por causa do Johan no começo do mangá também, dizendo que as pessoas não são iguais, as vidas não são iguais, elas não têm o mesmo valor. Todos esses capítulos trabalham o que o mangá trabalha no começo dele. É o valor da vida, é quem decide quem vive e quem morre. Alguém tem o direito? É possível se ter o direito de decidir quem vive e quem morre? Quem decide quem vive e quem morre? E sob que critérios? Sob que critérios? A primeira coisa que a gente vê nesse mangá é um hospital renomado escolhendo quem vive e quem morre baseado em poder, influência e dinheiro. O prefeito é importante, o prefeito dá verba pro nosso hospital, ele vive, esse menino qualquer, esse menino não tem tanto valor quanto o prefeito da cidade, porque o prefeito da cidade passa verba pra gente. O mangá começa a trabalhar essas questões de várias maneiras diferentes, e esse caminho é interessante porque a gente tem um médico que é uma pessoa que começa a história prezando pelo valor da vida, e esse princípio dele cria, na cabeça dele, um monstro que vai devastar o mundo inteiro. E aí esse médico que prezava pela vida passa a buscar a morte, passa a buscar matar esse monstro. Mas esse monstro continua sendo uma pessoa. Ele é um monstro de verdade? Tem essas questões, e o caminho do tema, a queda, né? A gente vai vendo pela transformação física dele, que prezava pela vida, buscando a morte a partir desse ponto. Mas a questão é que, a partir do momento que você discute se existe a possibilidade de você escolher quem vive e quem morre, alguém precisa escolher quem vive e quem morre. Daí a gente acaba passando por grupos cujo a escolha de quem vive e quem morre pode não ser tão ética para nós como o grupo neonazista que quer matar os turcos. Exatamente, porque, frase que você falou quando a gente estava fazendo a nossa pauta, eles não merecem viver porque eles não são eu. Continua sendo muito atual esse pensamento, infelizmente continua sendo bastante atual. E esse é um dos primeiros grupos que a gente vê no mangá que está tentando cooptar o Johan porque eles acreditam que o Johan representa tudo que eles acreditam que é o ideal. O Johan para eles seria o Ubermensch, né? Eles acreditam que ele ia ser o líder da raça ariana. Eles falam essa frase. Sim, ele é o que vai liderar o mundo, né? Um negócio assim. Eles acreditam que eles vão trazer o Johan para ser o líder do grupo deles. Eles falam especificamente, ele vai ser o próximo Hitler. Isso, exatamente. Porque o Hitler só conseguiu fazer aquilo aos 30 anos. O Johan tem 16, 20 e já tem o carisma necessário para liderar a nossa nação. Sabe? Eles acreditam que o Johan é isso. E você vai vendo ao longo da história que tem uma tendência das pessoas a se projetar no Johan. E talvez seja isso que faz do Johan o monstro absurdo que ele acaba se tornando, o que ele é no mangá. Que é essa capacidade que ele tem de fazer com que as pessoas acreditem que ele deve ser seguido. E você tem, por exemplo, naquele momento nos experimentos do Kinderheim 511 em Kinderheim, na verdade, né? Que eles acreditam que o Johan que é o ideal desse grupo, porque os experimentos eram para criar esse homem ideal soviético, né? Que é o homem soviético ideal, a qual poderia liderar a União Soviética e tirar ela da crise. E o Johan é considerado por eles o melhor entre o grupo de crianças que eles estão manipulando ali, né? E mais tarde você tem outros personagens que se projetam nele. Tem um trecho, por exemplo, que tem vários personagens vários figurantes que apareceram agora na história, sendo entrevistados. Todos assassinos em série, né? Isso. E todas elas tinham um padrão e acreditavam em alguma coisa não muito normal, assim. E naquele momento, se eu não me engano, eles estavam quebrando aquele padrão e não fazia sentido eles terem quebrado, né? E aí os caras perguntam e falam, como você escolheu aquela pessoa pra matar? Ah, uma pessoa escreveu na areia, no meu lado, o nome dessa pessoa. E quem era? Quem escreveu na areia? O alien. O cara que acreditava em alienígena falou, é um alien. Então tem essa tendência das pessoas se projetarem no Johan. Mas por que as pessoas se projetam no Johan?
A partir desse ponto, a gente vai entrar numa área mais de spoilers. Então, eu recomendo que você leia. Leia o mangá. É um bom mangá. É um bom mangá. Se você estava vindo até aqui para saber, será que eles vão recomendar? Sim. Agora, spoilers. O Johan, pelo menos a conclusão que eu cheguei, é uma tela em branco. Ele foi, ao longo da história, vários acontecimentos foram fazendo com que ele se tornasse uma tela em branco. Então você tem o experimento do Kinderheim, que era um lugar que apagava a identidade das crianças. Sim. Você tem a Casa das Rosas, mas a Casa das Rosas é um pouco curiosa. Que é quando ele absorve a experiência de outras pessoas e deixa que ele ganhe a experiência da própria irmã. Isso, porque a história... Tem o livro, que a gente fez a brincadeira no começo, que é a história de um monstro sem nome que vai entrando em pessoas e assimilando a identidade dessas pessoas, e no fim ela acaba com a identidade de Johan, mas isso não significa nada pra ela. Porque ela matou todo mundo, não tem mais ninguém pra qual chamar ela de Johan. Eu acredito que ao longo da história tem uma busca do próprio Johan pela própria identidade. Ele não sabe exatamente quem ele é. E como ele não é ninguém, nem o próprio nome Johan é o nome dele. Todo mundo pode olhar pra ele e falar, bom, então esse Johan é o meu líder nazista, ele é o meu próximo Hitler. Então esse Johan é o meu líder do meu grupo aqui, eu vou fazer tudo o que ele quiser. Então é isso que ele acaba representando, ele representa um vácuo de identidade. E é aí que a gente entra numa discussão sobre o que forma a nossa própria identidade. O que faz de nós mesmos? O que faz quando você acorda todos os dias, vai escovar os dentes e sai no espelho, como é que você sabe que é você? E aí você entra em vários personagens que estão eternamente tentando definir a própria identidade. Por exemplo, o meu personagem preferido desse mangá, que é o Grimmer. Grimmer é top personagem. Cara, eu adoro o Grimmer. O Grimmer é um puta personagem. Ele é talvez o único personagem sem sentimentos que eu goste de todos os que eu já vi por aí. Que esse é um clichê que eu acho um saco. Mas ele é usado de maneira perfeita porque ele tem tudo a ver com o mangá inteiro, sabe? E ele é um cara que teve a identidade dele apagada. E ele não sabe até que ponto ele pode ser considerado até um ser humano. Porque se o filho dele morreu e ele não soube o que sentir, como é que ele pode dizer que ele amava o filho dele? Também tem, por exemplo, o Lung, né? O Lung é um caso bem engraçado, que é um cara que se considera extremamente objetivo. Tão objetivo que, como o próprio Johan é uma entidade quase que lírica, né? Que é de sonho, né? Onírica, isso mesmo. Ele é quase uma entidade onírica, difícil de ser agarrado, de se tocar. Ele não conseguia acreditar que ele existia. Ele achava que era uma segunda personalidade do tema. Só muito mais pra frente, ele repara que existe um indício de que de fato o Johan seja de fato assassino. Quando ele faz isso, ele tem um choque na identidade dele e ele começa a parar pra pensar: e se eu não pensar tão objetivamente? Algumas coisas precisam ser mais, vamos dizer, menos café e mais cerveja, como ele elogiou. E aí você tem, por exemplo, o Dieter, que é uma presença... Ele não é o personagem mais desenvolvido do mangá todo, mas ele seria o mascote. Ele é o mascotinho do mangá. E o Dieter repete uma coisa que ele aprendeu como tema, que é fazer lembranças. A partir de agora, o que ele tem que fazer é criar lembranças positivas, para que a vida dele seja boa. Se ele não tem nenhuma lembrança boa, ou nenhuma lembrança porque algumas foram tipo bloqueadas, então que eu faço novas boas. E é aí que entra a questão das lembranças e da confiabilidade das lembranças. Porque o próprio Lung se acha que a memória dele é perfeita e seriam erros.
E, obviamente, não é. A hipótese que ele acompanha ao longo do mangá inteiro tá errada. Boa parte disso por conta de ele achar que ele tem uma memória de um computador, basicamente. E aí que entra a questão da Nina e do Johan. Ela começa muito até segura de si, digamos assim, depois de um período longe do Johan, e depois que ela começa a se questionar é que o senso de identidade dela começa a quebrar. Porque o senso de identidade dela de fato está completamente errado. Porque o funcionamento de como aconteceu a vida deles é muito doido, né? A gente estava fazendo uma linha do tempo da vida do Johan e da Nina, quando você recupera tudo que o mangá contou e coloca em linha cronológica, e tem coisas que eu realmente não esperava. Como, por exemplo, o fato de não ser o Johan na Casa das Rosas. Não, é a Nina. É a Nina. O que o próprio Johan depois no final reconhece. Mas por Johan era ele. Ele fez um massacre no Kinderheim 511 porque ele lembrava do massacre que acontece na Casa das Rosas. Só que lembrar, na verdade, é o que aconteceu quando a Nina foi mandada para a Casa das Rosas fazer a sessão de leitura, que também era um outro experimento de manipulação de identidade através do apagamento da identidade. Ela viu aquilo, viu o massacre, voltou fugindo, contou pro Johan, e o Johan assimilou a identidade dela. Ele assimilou aquelas experiências como se fossem dele. E a Nina apagou, porque o cara fala, o Franz Bonaparte fala pra ela apagar, né? É, porque é uma coisa muito bizarra, porque tem alguns momentos que são alguns quadros largados assim, que é pra dar uma... Flashes de lembrança, né? Que são flashes de lembranças, que é pra dar uma coisa meio de sonho, né? E ela vendo um cara se aproximando com as mãos fazendo assim, falando, os humanos podem ser qualquer coisa. Então quando você olha pela primeira vez isso, você pensa nos experimentos estilo novo homem soviético. A gente pode pegar uma pessoa e transformar, sei lá, meio Metal Gear. Mas depois a gente descobre, não, ele estava querendo dizer. É porque o massacre do Coisa das Rosas, né, na Mansão das Rosas, foi porque ele matou todos os outros cientistas. Porque ele queria libertar as crianças. Ele, o idealizador Franz Bonaparte. E ele queria libertar as crianças. Daí ele chegou para ele e falou, apaga tudo isso da sua memória, porque é melhor você não lembrar disso. Porque o monstro pode ser qualquer coisa, você pode ser uma pessoa feliz. Não seja um monstro. Não seja um monstro. Você não precisa dessa memória. E o tempo todo a gente, ao longo do mangá, vai interpretando de acordo com as lembranças da Nina, e na verdade a gente não tinha todas as informações, porque a nossa memória não é confiável. E esse é um jogo muito interessante de se jogar, né? O quanto o próprio Johan não sabe quem ele é. E no fim, a busca do Johan, essa é uma parte um conceito que eu acho muito interessante. Eu não gosto muito do arco final pelo fato de ter criado todo um outro panteão de personagens pro arco final, sendo que podia simplesmente usar tudo que a gente tinha trabalhado até o momento. Não gosto disso estruturalmente. Mas como conceito, o Johan quer se matar. E o Johan acredita que para ele se matar, ele precisa destruir tudo que faz dele ele mesmo. O que envolve todas as pessoas que sabem que ele existe. Porque não é só... o suicídio completo, como ele chama, não é só você se matar. É você apagar a sua existência da história. E o Grimmer era um cara que não sabia quem ele era, a identidade dele estava completamente apagada, e ele falava ao longo do mangá que, bom, Grimmer é um nome. Eu estou usando porque é um nome que dá pra usar e alguém precisa me chamar por algum nome. Mas eu não sei qual é o meu nome de verdade. E no momento que ele morre, que é o momento que mais me emocionou em Monster, que ele finalmente consegue acessar as emoções que ele deveria ter sentido ao longo da vida e consegue chorar de tristeza pela morte do filho, e por isso ele fica feliz, porque ele consegue sentir os sentimentos. Depois disso, no epílogo da história, tem o túmulo dele, e o nome dele é Grimmer. O nome dele é Wolfgang Grimmer. Então, o tempo todo ele não sabia se ele era ele mesmo, ele era ele mesmo. É uma puta coisa muito inteligente esse bagulho todo. Só que aí você volta nesse epílogo pra questão inicial do mangá. Porque o último momento é quando a cidade já tava muito no caralho, Johan tava falando, atira em mim, atira em mim. O pessoal, não vou atirar em você.
e apontou a arma pra criança, né? E você, se não tirar, mata a criança. E nisso chega. Aí, na história toda desse arco final, a gente vê um bêbado que era pai de uma criança meio largada na cidade. Aparece ele, tá armado, aponta um tiro no Johan. Porque, tipo, na real foi defesa do filho dele. Sim. Mas é curioso porque esse cara é um cara qualquer na história de Monster. E a quase morte do Johan ia ser uma morte basicamente à toa, dentro do contexto de coisas muito mais importantes em Monster. Nesse momento a gente tem o Tenma de novo, e o Tenma toma a mesma decisão que ele tomou no começo do mangá. Todas as vidas têm valor, não é porque o Johan é um monstro que eu posso deixar ele morrer, ele escolhe salvar. Principalmente porque não queria que o pai do menino virasse um assassino. Também tem isso. Mas eu tô pensando agora que isso se comunica um pouco com o que o mangá faz no final, porque o final do mangá vai te dando a sensação que ele tem uma resposta. Que você tem que proteger todas as vidas por igual, todas as vidas têm o mesmo valor, a Eva estava errada no começo do mangá e tudo mais. Até que o Johan levanta do coma dele do nada, como um vampiro, e conta mais um detalhe. E aí a gente vê que a mãe deles colocava os dois com a mesma roupa, colocava o Johan de peruca, provavelmente pra despistar, os caras nunca vão saber quem é quem e tal. E nesse momento que os caras falam escolhe uma, e a mãe deles não quer nenhuma, mas ela tem que escolher, ela fala essa, não, essa, e aí vai a Nina. E aí o Johan fala, naquele momento que ele já tá um pouco mais lúcido até, lembrando de todo o negócio, sabendo quem é quem, né? Ele pergunta, a minha mãe queria me salvar ou ela confundiu? Qual dos dois ela queria se livrar? E aí ele some, e o mangá acaba. E foda-se você! Sabe? E eu acho isso uma jogada muito inteligente porque ele realmente coloca a dúvida de novo. Porque não é uma pergunta fácil de responder também. Porque, tipo, você pode tentar defender todas as vidas sendo como igual, mas a vida é foda. É um otimismo cínico nesse mangá. É um otimismo que... O idealismo do tema não se confirma na prática da vida real. E voltando ao tema, inclusive, tema, é importante para o tema, desculpa, alguma hora tinha que acontecer, desse mangá, que o tema seja um médico japonês. Especificamente médico, especificamente japonês. Porque ele é um cara que, como médico, acredita que tem que acreditar que todas as vidas têm igual valor e ele tem que salvar todas. E como japonês, ele não está exatamente ligado diretamente às tensões raciais, étnico-políticas daquela época, da Alemanha dos anos 90. Então é interessante a escolha do tema para a personagem principal e é interessante a jornada dele e a aparente chegada a uma conclusão para depois o Johan chegar e falar não. Ainda existe dúvida, eu ainda estou em dúvida, eu não sei se eu devo estar vivo ou não. É um puta mangá. É um puta mangá. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez os nossos padrinhos por terem escolhido Monster, até pra me forçar a ler Monster. E eu não vou dizer que eu acho o mangá ruim, eu acho na verdade próximo de impecável. Eu só prefiro falar sobre ele do que ler, eu achei muito chato. Eu adorei, eu li ele uma semana e li assim, ó. Não, o Urso começou a ler quando a gente estava fazendo o Shonen Quest na semana passada. E você devorou o bagulho, né? Devorei. Sexta-feira eu tava olhando pra ele. E aí, cara, terminei. O que você achou? Ele terminou o mangá, isso é raro. Ele terminou o mangá, ele precisou me ligar. Caralho, o que foi? Isso aconteceu com o quê? Com o Angel's Egg, né? Você me ligou e falou, caralho, o que eu vi agora, bicho? E, assim, eu acho esse mangá muito, muito, muito bom, muito, muito, muito inteligente de várias maneiras possíveis. Eu só achei arrastado Ele é genial, cara, ele é genial, ele tem um ritmo muito bom, ele tem umas pegadas assim, tem uns momentos de revelações que você fica, não. Eu não tive isso em nenhum momento. Eu tive todas as revelações e falei, então é isso. Muito obrigado pelos padrinhos, torne-se você também um padrinho do VideoQuest. E me faça ter mangás que eu gosto e ele não. Ou que eu gosto e ele não.
Não sei. Será que vai acontecer? Muito obrigado a todos. Falou.